Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas coisas. Pergunta que me foi feita. Professor, é possível um ser humano reencarnar em um animal? Isso é uma pergunta bem recorrente, tá? Então a gente vai falar de reencarnação. É possível. O que é reencarnação? Porque às vezes tem gente que não é do meio espiritual, né? Então não sabe o que é reencarnação. Reencarnação é quando o espírito, certo? Então a gente tem que entender que espírito pode ser Espírito Santo, pode ser espírito de luz, anjo, tudo que for espiritual, ou seja, aqueles que são seres vivos como nós, vivendo em um plano onde nós não enxergamos, não tem a parte de carne, por isso que fala reencarnar. Seria como quando Deus pegou e assoprou as narinas de Adão e deu a vida a ele? Então, entrou um espírito ali, certo? Então, nós somos os sopros de Deus. Dentro disso, a pergunta foi feita o seguinte: nós podemos reencarnar como um animal? Então, a lógica dentro do padrão normal dentro da evolução, tá? Entendendo que seja uma evolução natural. Então nós temos animal e depois de animal vem o humano. Por quê? Uma parte natural. Porque o animal, ele tem sentimentos? Ele gosta de um dono, gosta. Ele balança o rabinho quando o dono chega. Ele pega e fica rosna ou pode ficar bravo quando alguma coisa de ameaça para ele, etc, etc, etc. Certo? Então ele tem. Só que de um animal para um humano, o que tem de diferença aqui? Que a parte aqui é onde acrescenta, tá? Tanto animal quanto humano tem o sentimento, certo? Então aqui tem sentimento. Tem sentimento. E o humano, além do sentimento, ele tem o raciocínio. Só que aí as pessoas vão pegar e falar assim, mas o animal também tem raciocínio. Se eu pegar e fui jogar uma bolinha, ele vai e executa. Se eu pegar e fizer alguma coisa, ele vai e executa. O animal, se ele vê um buraco, ele não vai pular, ele raciocina, ele pensa. Beleza, mas tenta entender o raciocínio não como esse algo de instinto ou esse pensar leve. O ser humano, ele está dentro de um raciocínio, aonde ele entra no raciocínio espiritual. O que seria esse raciocínio espiritual? Ele está ligado diretamente entre o ruim e o bom. Ok? Ou o mal, o bom, não sei o que, interessa o jeito que, mas o positivo, então aqui é o negativo e aqui é o positivo, certo? Então ele consegue fazer uma mesclatura. Então o que acontece? O ser humano, ele vem para viver uma vida onde ele tem que decidir assim. Não é igual um cachorro ou um bichinho que vai falar assim, eu mordo ou não mordo esse dono? Eu mordo ou não mordo aquela pessoa? Ele vai por instinto, ele simplesmente faz, ok? O ser humano, ele já tem a decisão, o pêndulo do isso é certo fazer ou isso é errado fazer? Isso é certo fazer ou isso é errado fazer? Essa é a evolução e a diferença de um animal para um ser humano. Ele ter que decidir. O animal, ele decide se vai atacar ou não, ele simplesmente ataca ou não. Ah, mas ele decidiu, se ele falou que não quis atacar, então foi uma decisão dele, sim. Só que a decisão dele é instintiva, é por impulso. Então, dentro desse sentimento de que gera um impulso, qual que é a diferença de um animal para um humano? O animal tem que ser evoluído. Então, já onde eu vou chegar aí nesse ponto? O que significa isso, professor? Muitos humanos estão vivendo como animais. Credo, professor, o que é isso? Os humanos pegam uma arma e matam alguém. Os humanos tá trabalhando e tem uma promoção, ele vai e destrói o seu concorrente e toma o lugar dele. Ele vai disputar um cargo, então ele fica torcendo pro outro e super mal, porque o concurso público ele tem que vencer o irmão. Mas pô, ele é seu irmão, você quer vencer o seu irmão? Como é que é isso? Ele usa os instintos animais, ele usa a parte espiritual animal. Então a pessoa fala assim para mim, professor, é possível que um humano reencarne em um animal? Eu desconheço tal. Porque a partir do momento que a gente passa para o humano, o tamanho do espírito também dá uma modificada, tá? De tamanho. Só se ele entrar dentro de um elefante, alguma coisa assim, mas
Cara, eu nunca vi, nem o plano espiritual também nunca me falou sobre tal coisa, tá? Também nunca perguntei nada muito assim aprofundado, mas eu não acredito. Tá perguntando para mim, eu não acredito nisso. Eu acredito numa evolução sempre indo de humano para frente. Só que quando a gente cai no humano, a gente não perde os laços do animal. Então a gente vem com aquele instinto. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ter consciência, coisa que o animal não tem. Por isso que eu falo para você que não vai para animal. De humano não vai para animal. Por mais ogro que fica, ele pode ir para o Neandertal, no Homem das Cavernas, mas voltar para animal, não, tá? Por quê? Porque ele tem que começar a fazer o raciocínio lógico das coisas. E qual que seria o raciocínio lógico das coisas? O raciocínio espiritual. Ele pegar e entender o contexto. Estou em um planeta, esse planeta tem isso de característica, tem aquilo lá. Eu já tive experiências espirituais, eu já tive experiências físicas, eu já tenho experiência trabalhando com pessoas de diferentes culturas, de diferentes situações. Então ele tem que ir coletando informações para formar o que? A consciência dele. O que é uma consciência? A consciência é uma coletânea de informações aonde o ser humano ele pega e faz a medição. Isso é bom, isso não. Isso é bom, isso não. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Essa é uma das questões que o ser humano não entendeu ainda, que é a parte principal da evolução dele. Os humanos ele tem que entender que ele veio de um espírito animalesco. E ele precisa passar para um espírito angelical. Um espírito onde a consciência o leva para uma evolução, mas não é evolução de conseguir andar com duas pernas. Ah, mas o macaco usa a mãozinha ainda, usa o rabo para se apoiar. O humano evoluiu um monte. Não é essa evolução física. A evolução nossa tem que ser espiritual. Tanto é que uma pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa nasceu com alguma síndrome, onde o espírito dele ficou aprisionado, ou ficou com atrofia, que não consegue andar, ou seja o que for, uma deficiência física. O espírito está vivenciando tudo aquilo. Se ele conseguir falar assim, puxa, isso aqui liga com aquilo, que liga com aquele outro, que faz aquilo, que faz aquele outro, puxa vida, isso aqui resolve tantos problemas, X, Y, Z, vai fazendo as coisas tudo acontecer e tal. Dentro disso, nós conseguimos entender, nós conseguimos aprimorar as nossas questões evolutivas de fato. Então, respondendo à pergunta, professor, o senhor acredita que é possível o humano reencarnar no animal? Não, ponto final, eu não acredito. Agora eu estou tentando explicar o que é a evolução para que as pessoas possam entender a dificuldade de voltar a ser um animal. Por mais que eles tinha sido animal durante vários anos, ele chega num ponto que ele não pode mais voltar tanto para trás. Ele pode voltar para trás como um humano, mas a consciência vai estar lá, o sentimento do que é certo e errado ainda está dentro dele. O sentimento do que pode e o que não pode está dentro dele. O certo e errado está dentro dele, a verdade está dentro de cada um. Não é eu falando, então ele tem características. Os animais não são susceptíveis a alguém de mais força mandar neles? Seja numa matilha de lobo, sempre tem um líder, seja no de leão, sempre vai ter um líder, seja de golfinho, seja não sei o que, sempre tem um líder. Ele traz essa característica para o humano. Chega aqui no humano, ele não pode mais ter isso. Vocês não podem pegar e falar assim, o Ricardo falou, tá falado, porque ele é o chefe dos chefes. Ah, não, a outra lá falou que conversa com o Astar e tá lá, então o que ela falar é regra. Não, gente. Eu dou prismas e o outro fulaninho lá também dá prismas, o Zezinho da esquina dá prismas. É você que tem que desprender, analisar as situações e falar, esse é o caminho certo e esse é o caminho errado, porque essa é a sua evolução. Você veio para isso. Para de seguir pessoas. Não estou falando seguir meu canal, pelo amor de Deus, continua seguindo meu canal, que eu estou passando informação. Mas eu estou falando o seguinte, é seguir de eu pegar e falar assim, agora todo mundo tem que comer cocô, porque é bom. Aí as pessoas vão começar a comer cocô. Aonde que está isso? Pelo amor de Deus, gente. E o pior é que é isso que acontece com as pessoas. É isso que está acontecendo com o ser humano. O ser humano, nossa, desde os últimos 4.000 anos, ele vem sendo guiado pelas pessoas.
Então surge um político, todo mundo segue. Se surge um líder religioso, todo mundo segue. Não, todo mundo tem que analisar. É seguir os exemplos de Jesus, os exemplos de Chico Xavier, os exemplos de Buda, e não a pessoa. Gente, espero ter passado um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, jamais a verdade absoluta, simplesmente prismas. Que Deus os abençoe. Namastê.